Bom, primeiramente eu queria desejar uma boa tarde a todos, desejar boas-vindas ao nosso fórum, à nossa palestra. Queria me apresentar, para quem não conhece, sou Michele, professora de Libras, lá do CAIE, da Prefeitura de Saquarema, e hoje estou aqui atuando na mediação da palestra do Anthony, né? O tema da palestra dele é O Mundo em Seu Lar. Ele vai falar um pouquinho sobre a formação dele e vai, obviamente, dar a palestra dele. No final, eu vou abrir para perguntas, tá? Para todo mundo. Vou abrir o chat para perguntas. Vou disponibilizar o link para assinatura da lista de chamadas, mas somente no final, tá? O link para assinatura de chamada. Mas quem não conseguir, não tem problema. A Luana está disponibilizando, parece que no site do fórum, tá? Então, não fiquem preocupados com isso, ok? Então, quem tiver dúvida ou quiser fazer uma pergunta, aguarda ali para o finalzinho que eu vou abrir para o Anthony responder. Outra coisa, vou pedir para vocês desabilitarem microfones e câmeras, que é para a internet não ficar lenta e a palestra fluir sem travar, sem nada, tá bom? Então, Anthony, antes de qualquer coisa, queria te agradecer pela sua disponibilidade, né, por estar presente num dia tão importante como o de hoje, né, da pessoa com deficiência, e por contribuir com mais conhecimento para a gente aí. Tá bom? Eu vou desabilitar aqui a minha câmera e o meu microfone para deixar só você aparecendo. Sempre que você quiser passar o slide, só me dá um sinal que eu passo aqui, que eu estou ligadinha aqui. Tá bom? Combinado. Obrigada, Anthony. Boa palestra aí para você. Ok, muito obrigado. Primeiro de tudo, eu queria agradecer à Prefeitura de Saquarema, à organização do Fórum, a Michele e todos que entraram em contato comigo, que aceitaram eu trazer esse projeto para cá, que foi um projeto que eu comecei com o Rádio Amador com 14 anos de idade. Meu pai veio da guerra, Segunda Guerra Mundial. E meu pai ele já fazia rádio aqui no Brasil, né? Ele falava 8 idiomas. Ele era europeu. Eu tenho sorte de falar 4, então estou feliz da vida. Então, a minha proposta de inclusão social é mais na prática, né? Eu achei muito legal a palestra do nosso amigo da teoria, né? Eu não sou muito bom em teoria, mas eu sou muito bom na prática. Então, por isso, meu projeto de inclusão, ele leva à prática, tá ok? Eu, apesar de ser cadeirante, sofri um acidente de voo livre, tá? Quebrei a L1, L2, me quebrei toda, nunca tinha me quebrado nada, fui campeão de remo pelo Vasco da Gama, pelo Flamengo, fui nadador, sempre fui do esporte, tênis, pesca submarina, ainda tenho meus arpões, quero ir, minha mulher não deixa, tudo bem. Porque eu vou de cadeira em todos os lugares, eu vou no mato, eu boto minhas antenas, eu tiro, eu faço experiência. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, esse tipo de inclusão que eu quero trazer. Então, aconteceu que eu fui pegar um negócio no chão, nunca usei copo de vidro, que for cadeirante, né, um copinho de plástico. Eu estava com um copo de vidro na mão e fui pegar eu estava comendo um tomate que a minha mulher planta, caiu um pedaço, eu fui pegar para dar para a cachorrinha e eu caí. Nessa, além de ser cadeirante, eu quebrei o fêmur. Fui parar no hospital aqui de Saquarema. O hospital aqui é de portas abertas. Se um ônibus bater com 50 pessoas, ele vai atender 50 pessoas, não interessa como, mas ele vai atender. Então, eu cheguei lá, nesse momento, com a fratura no fêmur total. Foi uma fratura completa na metade do fêmur. E eu fiquei lá naquela emergência, vendo aquilo tudo. Eu sou biólogo, tá? Minha formação é biologia. Eu fui do Laboratório Central de Saúde Pública, trabalhei com AIDS, com a imunofluorescência, quando surgiu no Fiocruz. Trabalhei com a tuberculose também. E trabalhei também no comecinho da dengue, tá? Que era muito interessante o trabalho. Eu fiz uma pesquisa, todo o tempo que eu trabalhei nesse laboratório, eu fiz um compêndio bem grande desse laboratório. Mas vamos ao assunto. Essa foi minha formação, né? E depois eu fiz administração de empresa e fui ser empresário. E hoje em dia eu sou aposentado, posso tocar meus projetos, como eu estou tocando esse projeto até agora, e conto com a ajuda de todos, eu estou aqui para isso também. Tá? E eu quero falar sobre o projeto porque é um projeto que eu acho que é sensacional, tá bom? Porque ele abrange tudo, tá? Eu estava no hospital, a minha fratura do fêmur, o músculo começa a encolher, a minha coxa estava uma bola,
A minha cirurgia ela era eletiva, não era emergência, apesar de eu ser cadeirante. Falei, não, mas eu sou cadeirante, eu não posso ficar aqui, vou me contaminar, eu passo sonda, como vai ser? Não, a sua cirurgia é eletiva. Você vai ter que esperar pelo CISREG. Aí eu falei, caramba, se eu for esperar pelo CISREG, eu vou morrer aqui. Mas aí me trataram muito bem, comida ótima, não tenho nada que falar do hospital aqui. Sensacional, para todo mundo, tá? Não é só para mim, não, eu vi para todo mundo. E o que aconteceu? Encontrou um rapaz cadeirante, ficou do meu lado. Eu pedi para mudar de lugar, porque eu estava vendo pessoas com o pé aberto. Eu já trabalhei com peças de pessoas, já dessequei, eu fiz muita taxidermia, eu sou especialista em taxidermia de animais, entendeu? Eu fiz uma taxidermia de um golfinho, ficou na faculdade, eu fui pegar ele na barra com a minha namorada, botei ele na mala, minha Nossa Senhora. O golfinho, ele é um mamífero, então o cheiro dele é de uma pessoa morta. No dia seguinte, quase que eu fui parado pela polícia, foi uma loucura. Mas tudo bem, isso foi uma coisa que eu quero falar sobre o assunto. Não fugindo do assunto, né? Então, o que acontece essa é a respeito da minha formação, tá ok? Como biólogo e administração de empresa, que eu já falei para vocês. Lá no hospital, parou esse rapaz do meu lado, que era cadeirante. O pé dele estava muito infeccionado, muito grande. E eu tentei conversar com ele, ele não me deu atenção. Só quando ele me viu que eu era cadeirante, aí ele começou a me dar atenção. Até então, ele estava só no celular, não falava nada. Eu falei, você não tem movimento de tronco, não é? Eu não tenho. Aí eu falei, você fica muito deitado? Eu só fico deitado, porque ele estava em depressão. E então ele se largou, sabe? E ele ficou ali deprimido. E eu estava vendo um garoto deprimido. Eu estava na Lanterna dos Afogados e eu vi um cara na Lanterna dos Afogados mais ainda. Então eu estiquei a mão para ele e falei para ele assim, olha só, eu sou rádio amador. Se eu montar uma estação de rádio para você poder, da sua casa, falar com o seu município, com o seu estado, com o seu país, com todos os estados, com o mundo, você pode falar em vários idiomas, você pode falar em todas as frequências. O que você acha? Ele largou o celular e sorriu para mim. Ele falou, verdade? Isso existe? Eu falei, sim, isso existe. E é muito utilizado hoje em dia. Inclusive, quando tem uma catástrofe, você pode ajudar, como teve lá em Petrópolis, a catástrofe que ocorreu. Na hora que há catástrofe, que não tem energia, só o rádio amador funciona. Nos Estados Unidos, agora na Califórnia, no incêndio, só o rádio funcionou. Então, a minha inclusão social é através do radioamadorismo do PX, que eu achei a maneira mais fácil. Pode passar o próximo slide, por favor, Michele. A introdução, né? O projeto e seus objetivos, eu não vou ler ali, tá? Mas eu vou conversar com vocês. Como funciona o projeto? É desfazer mitos e preconceitos. A proposta desse projeto é implementar estações da faixa do cidadão para pessoas com deficiência auditiva, motora, visual, depressão, mobilidade, todos os tipos. Eu consigo abranger tudo. Por quê? Se ele não tem visão, ele consegue... Eu montei uma estação para uma senhora que não tem visão aqui em Saquarema. Ela tem a estação dela montada. Eu só precisei de um dia para ensinar para ela. E nós temos uma rodada. Aqui no nosso município, temos mais de 100 radioamadores da faixa do cidadão. Nós temos uma rodada todo dia no canal 36 e 1 SB. Nós nos encontramos todo dia lá e falamos. Se a pessoa não quiser ir lá, quiser chamar em uma frequência, é como se fosse pescar. Você chama numa frequência e quem te ouvir vai voltar para você. O instinto do radioamador, ele é de proteção, ele é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que quer ajudar o próximo, entendeu? Então, é assim que... Pode passar esse slide. Então, esse é o que eu vou falar, depois tem as considerações finais, né? Promover a inclusão social com as restrições de acesso. Então, isso eu já falei para vocês, que eu posso acessar, inclusive, a pessoa deficiente auditivo, por exemplo. Ele não precisa ouvir no rádio. Você pode ligar o computador ao seu rádio, e hoje em dia tem rádios, as fábricas ainda constroem rádios até R$30 mil. Eu estou falando rádio de R$1.600, mas ainda vou chegar a esse ponto. Quando eu falar da estação, como ela é desenvolvida, como é a parte técnica dela. Como acessar a meta que busco trazer a vocês as noções técnicas sobre o assunto, tá ok? É isso que eu procuro. Então, o que acontece com a faixa do cidadão?
Por isso que eu falei que eu vou mexer mais com a parte da prática do que da teoria, porque a teoria ele vai ter na escola ou na vida dele. Se tiver um garoto, aluno, na escola, estudando história, ele pode muito bem praticar essa história no rádio. Por quê? Porque ele vai falar com os estados, ele vai falar com outros países. Lembra que a faixa do cidadão desenvolve e desperta a aplicação prática de matérias como história, geografia, matemática, porque ele vai montar a antena dele, eletrônica, física, química, idiomas, né? Informática, tá ok? Então, quando eu estava falando do rapaz que não tem, que não escuta, que é mudo, né? Ele consegue, pelo computador, fazer telegrafia. Aí você fala, pô, telegrafia é um negócio tão antigo, mas hoje em dia a gente usa muita telegrafia. Sabe por quê? Porque a telegrafia consegue chegar onde a voz não consegue. Entendeu? E ele se sente parte da sociedade quando ele começa a se entrosar na parte social, porque todo final de mês nós nos encontramos aqui em Saquarema, na Lagoa, em frente à colônia de pesca, a colônia dos pescadores. Inclusive, o presidente da colônia de pescadores me cedeu a sala da frente, que tem portas, janelas do tempo do Império, né? Que são portas grandes, que são arejadas, com quadro negro, mesa, carteiras individuais, na qual eu posso dar aula até de telegrafia, ou mesmo de ética operacional, porque você tem que ter uma noção de ética operacional. Eu montei um compêndio de ética operacional também. É pequeno. Antes de você operar na frequência, você vai perguntar se a frequência está sendo ocupada, se tem alguém utilizando a frequência, porque você pode, às vezes, não estar escutando um colega, mas eu ainda chego lá. Vamos lá, então. Lembrando que a gente pode trazer para a prática tudo que a gente aprende na teoria. Como, por exemplo, história, você vai falar com um país, você vai ver a cultura daquele país. No outro dia eu falei com Zanzibar. Caracas, onde fica Zanzibar? Aí eu fui procurar uma ilha que fica na África. E eu fui estudar sobre a ilha. No rádio, você não pode falar de política, não pode falar de religião e não pode falar de assuntos comerciais. Tá? Você pode montar uma estação sede sem fins lucrativos. Tá? Uma estação sede é necessário para poder ensinar essas pessoas. Até então, o projeto eu tenho feito sozinho e com a ajuda dos amigos radioamadores, que têm doado equipamentos. Né? Pode passar o próximo, por favor. Grupo de pessoas curiosas sobre a nova tecnologia, ou seja, você tem muita coisa para estudar, ou não. Se você quiser a parte social, você tem rodadas, que as pessoas ficam ali, você fala do tempo, fala como está a sua cidade, você pode fazer uma ativação, por exemplo, aniversário de Saquarema, eu vou fazer uma ativação eu pego um prefixo especial da Anatel. Por que eu escolhi? Eu pego um prefixo especial da Anatel, e um prefixo que diz, vamos supor, Saquarema, tantos anos. Aí eu vou lá, aqui é a estação Saquarema, tantos anos. Aí, desculpa, eu não sei quantos anos tem Saquarema. Eu moro aqui desde 14 anos de idade, mas tudo bem. Aí eu posso ativar vários pontos turísticos aqui da minha cidade. Eu já ativei a Lagoa de Jacarepiá, nós fizemos uma ativação do World Wild Flora e Fauna. O World Wild Flora e Fauna é uma instituição internacional que ela funciona ativando os parques do planeta. Entendeu? Então, você tem o apoio do World Wild Flora e Fauna, que nos cedeu a camisa. Foi o uniforme que nós fizemos e fizemos a ativação lá. Fizemos o farol de Ponta Negra também. Eu ativei a igreja de Nossa Senhora de Nazaré também. Quando eu ativo, eu faço um cartão igual a este aqui. Pode passar o próximo. Um cartão igual a este. Todas as pessoas que falam comigo recebem um cartão via físico, como este, ou um cartão virtual, que eu posso fazer na internet. Ou seja, foi isso que eu já falei aí. Grupo de vocês podem ler, né? Porque eu prefiro falar do que eu ficar lendo, tá bom? Então, é melhor para mim, tá? Então, por isso que eu me preocupo com isso. Você pode ativar várias coisas da tua cidade. Isso é uma coisa muito importante, né? O que acontece? Eu, quando falei para esse rapaz que eu ia montar a estação dele, o olho dele arregalou. Eu falei, olha, a antena eu já tenho, e o cabo também, mas está faltando o rádio e está faltando a fonte.
Isso aí eu vou arrumar para você. Eu entrei num grupo social do WhatsApp, falei com um amigo, meu amigo me mandou o rádio dele na mesma hora. Falei com outro amigo que tinha uma filha que teve esclerose múltipla, que ela chegou até 19 anos de idade, tinha falecido há um ano. Ele, na mesma hora, comprou a fonte, nem me falou nada. Quando eu vi a fonte chegou, ou seja, eu montei uma estação. Tem uma empresa, a DX, do Celso, ele forneceu antena. Ele falou, olha, se você precisar de antena, ele me deu uma antena de 11 metros para eu montar essa estação. Entendeu? Então, eu quero um pouco falar mais sobre a estação, os equipamentos também. Eu vou mudar a minha colinha aqui um pouquinho, tá? Só para eu poder me situar, né? Eu quero promover o estudo prático de muitas matérias que estiverem sendo estudadas no mundo acadêmico, tá? Inclusive para a pessoa que não é deficiente também, tá? Ela pode também a gente pode também estar montando uma estação experimental em uma escola que vai ter pessoa com deficiência nessa escola também, que vai poder, a gente pode organizar a matéria junto com o que a gente vai aplicar na teoria. Por exemplo, ele está aprendendo matemática, cálculo. A velocidade da luz são 300 km por hora. Dividido pela frequência, vai te dar o tamanho da onda. E o tamanho da onda você divide por 2, você já tem uma antena de 1/4 de onda. Ou seja, eu estou falando com você física e matemática. Entendeu? Então, isso é uma coisa que vai sair deles. Entendeu? Desde o momento que ele tiver o equipamento na mão, que ele souber operar aquele equipamento, que é muito fácil. Por isso eu optei pelo PX, pela faixa do cidadão. Por quê? A faixa do cidadão, você não precisa fazer prova para entrar. Agora, saiu uma nova lei, eu tenho ela aqui, o licenciamento adicional de 10/8/2020, da resolução 720, 10 de fevereiro de 2020, o serviço de faixa de cidadão não é mais, ele é classificado como rádio restrito. É como se fosse aquele talk about, sabe? Porque eles estavam muito em cima dos caminhoneiros, os caminhoneiros precisam se comunicar até mesmo para a segurança deles. E nós temos uma rede aqui muito grande de rádio. Inclusive, nós falamos com os barcos de pesca. Teve um barco de pesca que estava em perigo, um amigo nosso recebeu pelo rádio essa emergência. O rapaz que estava no rádio, ele não sabia falar. O desespero dele era tão grande que ele não conseguia... Ele, todos morreram, eu estou sozinho aqui, o barco está afundando. E o camarada, onde é que você está? E ele não sabia falar. E aí, da onde você saiu? Assim como ele falou, onde ele saiu, aí ele começou. Eu também sou diretor social da LABRE, Liga Brasileira de Rádio Emissão. Eu sou diretor de Educação e Tecnologia. Tá, vou dar um golinho. Olha, Michele, estou te devendo a caneca dessa. Vou cobrar a caneca. Fiquem curiosos para saber o que tem dentro dessa caneca. Então, essa é uma brincadeira do jogo, né? Legal. Bom, então, voltando ao assunto, eu estava falando sobre a prática de muitas matérias que tiveram né, no seu mundo acadêmico, colocando em prática, promover a inclusão social com atividades externas. Foi o que eu falei sobre as ativações de parques, faróis, local de preservação natural, expedições. Eu fui a Abrolhos, cadeirante. Quem vai convidar um cadeirante para Abrolhos? Mas eu sou fera na telegrafia. Eu sou muito bom na telegrafia. Desde 14 anos de idade eu fazia telegrafia. Então, eu sou muito bom. Então, quando eu fui para essa expedição, eu fui como radiotelegrafista. E aí tem muita gente que não gosta muito da telegrafia e o radioamadorismo, para você entrar, você tem que fazer prova. Tem 3 classes. Classe C, a classe B e a classe A. Eu não estou falando do radioamadorismo... Agora eu vou falar do radioamadorismo um pouquinho, mas o que eu estou querendo no meu projeto é no PX, que é muito mais simples. É só você fazer a inscrição, como eu falei, é uma faixa de radiação restrita. Ou seja, a gente pode operar sem prefixo. Quem tem prefixo, quando o limite desse prefixo acabar, ele não vai ter mais como pegar outro prefixo. Ele vai estar cadastrado na Anatel, mas ele não vai ter mais esse prefixo. Ele pode inventar um nome, Águia de Prata. Minha estação é Mike Lima, por exemplo. Deve ter muitos radioamadores aí que devem ter as suas estações com os nomes e tudo aí, né? Então é isso. O radioamador, a primeira prova que ele faz, ele tem que fazer legislação e ética operacional, tá? Aí ele passa para a classe C. Para a classe B, ele tem que fazer legislação e ética operacional, mais um pouco de radioeletricidade, conhecimentos teóricos de radioeletricidade e telegrafia. Eu tenho curso de telegrafia e o pessoal, quando passa na prova, entra em contato comigo, poxa, passei, foi um barato aquilo ali,
Vocês lembram quando o WhatsApp parou agora, que ficou todo mundo desesperado? Ficou todo mundo louco? Eu tenho um filho que mora em outro país. Eu consegui falar com meu filho quando ninguém tinha como se falar. E eu falei com meu filho. Então, sabe, o radioamadorismo, ele fica. E ele vai ficar. Não tem como o radioamadorismo ou o PX acabar. Porque isso era na época do meu avô, que tinha aquela era uma rede social. Eu, quando era garoto novo, quando eu tinha 17 anos, eu tinha um HT, um rádio desse aqui, um HT. Pode passar o próximo slide. Esse HT, eu digitava aqui, olha aí, ele ativando um Wordfire fora, aqui são escoteiros, tá? Fazendo ativação também, leva o deficiente para o mundo social, gente, leva ele para a parte prática da vida, entendeu? Ele vai ter parte prática da vida, ele vai estar lá, entendeu? Como me levaram, como eu já levei, eu marco encontro com amigos meus que não têm visão, montei uma estação para um amigo meu que não tem visão, e ele foi lá, ele chega com... Ele tem medo de ir, porque ele tem medo de eu não estar lá, mas ele entra em contato comigo pelo rádio e eu falo com ele pelo rádio. Eu vou até depois fazer um contato via rádio aqui para a gente ver quem vai aparecer aqui, tá bom? Bom, eu estava falando sobre o licenciamento, né? O Faixa Cidadão é só fazer uma inscrição na Anatel e você já está inscrito. É simples para você fazer. Então, depois, pode passar o próximo slide. Olha, mano, grupo de pessoas sobre tecnologia, primeira social do mundo, a primeira rede social do mundo que eu estava falando. Eu, quando era pequeno, quando eu tinha 18 anos, 17 anos de idade, eu discava um número aqui, uma repetidora. Isso aqui é uma repetidora, eu vou armar ela. Ó. Ó. Escutou esse pop-up? Eu armei aqui uma repetidora que está numa montanha aqui em cima. Ou seja, é como se eu estivesse lá em cima da montanha falando. Ó. Tem alguém na frequência? Papai Yankee 1, América Xingu, testando para o fórum da pessoa com deficiência física. Algum colega na escuta? Nenhum colega na escuta. Acontece. Ó, entrou ali. Aqui é Papai Yankee 1, América Xingu, no fórum da pessoa com deficiência física. Algum colega na escuta para que possa nos falar sobre o radioamadorismo aqui no nosso fórum? Papai Yankee 1, Papa Delta. Papai Yankee 1. Macaé, Rio de Janeiro. Macaé. Ok, Papai Yankee 1, Papa Delta em Macaé. Muito obrigado pela sua presença. Ok, você está sendo ao vivo aqui no Fórum da Pessoa com Deficiência Física. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física. Agradeço a sua participação, um grande abraço e o câmbio é seu. Ele vai falar. Aqui positivo, Tony. Papai Yankee 1, Alfa S-Rei. Tony por Saquarema. Tá bom, Tony, eu tô acompanhando você aqui no Meet. Ah, ele está no Meet? Bom. Tô aqui, o João Edson aqui embaixo ali, ó. Tá com o bonezinho vermelho aí. Bonezinho tá vermelho. Tá bom, Antônio, um abração, dá prosseguimento aí, tô aqui corujando vocês, tá ok? Um abraço a todos aí que estão acompanhando. Papai Yankee 1, Papa Delta, Joelson, Macaé, Rio de Janeiro. Olha, eu com esse radinho aqui falei com o Macaé agora. Entendeu? Então, para você ter uma ideia, o poder que é isso aqui. Eu agora, eu podia estar trocando mais assunto com o Joel, né? Ele está até no fórum. Vou desligar o rádio. Na minha época, quando eu era novo, eu discava um número que a repetidora me dava um código e me dava uma linha. Ninguém tinha celular. Eu já tinha naquela época. E eu ligava para o meu pai. Oi, pai. Ele, tudo bem? Eu falei, pai, é para te buscar? Não, não precisa. Meu pai não sabia falar português direito. Ele veio da Polônia. E minha mãe veio da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, né? Então, me chamavam de menina a vida inteira. Não aguentava mais isso. Foi terrível, mas tudo bem. Então, vamos lá. Eu amo eles. Estejam bem no céu. Bom, pode passar o próximo. Ah, aqui tem bate-papo, competições. Aqui, olha só. Não tem idade para ser radioamador. Olha aí, uma menina e um senhor de idade. Ela, de repente, falando com ele. Eu falei com o Joel agora, que está aqui na Meet. Então, por isso que eu coloco One Word, One Language. É só um mundo e só uma língua. A gente fala com qualquer país fala com qualquer país. Lá não tem Israel contra a Palestina, não tem isso no mundo radioamador. Todo mundo está ali solidário. O radioamador tem esse
tem esse dom de ser solidário e querer aprender, ele tem sede de conhecimento, tá? Isso aqui é uma coisa muito bacana para o Rádio Amador. Já são 18 horas, então já falei meia hora, será? Isso tudo? Bom, vamos lá então. Licenciamento, já falei sobre licenciamento, né? Sobre a Anatel, as frequências, serviço de Rio de Janeiro, ainda existe preconceito sobre... Eu estou falando sobre preconceito, né? No interior do país, né, existe muito ainda o preconceito da pessoa com deficiência, ainda até hoje, com invalidez. O rádio é um instrumento fantástico para a inclusão. Isso aqui foi um radialista que falou, o nome dele é Marcos Rangel. Tá? Pode passar o próximo slide, por favor? Michele. Primeiro, então, pode passar o próximo, esse a gente já falou desse.